Boa tarde, então, pessoal. Vamos fazer, então, agora uma aula de resolução de exercícios de circuitos de primeira ordem, tá? Então, eu vou pegar aqui alguns exercícios específicos da nossa lista, tá? Para a gente aplicar aquela metodologia que a gente aprendeu nas últimas aulas, tá? Vocês podem estar lembrados que a gente tem dois métodos para resolver circuitos de primeira ordem, tá? Que é o chamado método da constante de tempo e o método generalizado, tá? Onde o método da constante de tempo consiste em determinar os valores da condição inicial, resposta forçada e da constante de tempo, e assim eu obtenho a resposta completa. E o método generalizado consiste em obter a equação diferencial de primeira ordem, tá? Colocar naquele formato específico, né? E a partir dali eu obter a resposta completa, tá? A gente vai dar preferência pelo método da constante de tempo, tá? Porque ele é um método mais, digamos, mais simples de ser utilizado, e eu não tenho nenhuma exceção em termos de circuitos, ou seja, eu posso resolver qualquer circuito de primeira ordem através do método da constante de tempo, tá? Só lembrando o que é esse método, tá, pessoal? E antes de lembrar o método, né, eu volto a lembrar, né, que em qualquer exercício que vocês tiverem que fazer de circuitos de primeira ordem, ou mesmo de segunda ordem, tá? Em que vocês têm aqui que determinar, peguem esse exemplo aqui, né, desse primeiro exercício, a corrente lá naquele resistor de 2 ohms, ou a tensão no resistor de 24 ohms, tá? Vocês no começo da resolução esquecem dessas variáveis que estão sendo pedidas, tá? E as nossas variáveis de interesse, que é digamos, que a gente vai obter em termos de resposta completa no circuito, para circuitos com capacitores é a tensão no capacitor, tá? E para circuitos com indutores é a corrente no indutor. Então a primeira coisa que eu vou calcular vai ser a tensão no capacitor nesse circuito, ou se fosse um circuito indutivo, seria a corrente no indutor. Depois de eu calcular essa minha variável de interesse, que eu vou determinar as outras variáveis do meu circuito, tá? A equação que determina a resposta completa, tá? Eu vou deixar ela aqui em termos de x de t, tá? Porque x? O x é a variável de interesse, ou seja, ela representa a tensão no capacitor para circuitos capacitivos e corrente no indutor para circuitos indutivos, tá? Eu tenho que a resposta completa é a resposta forçada, né? O meu x de infinito, mais o que seria aqui a minha condição inicial, menos a resposta forçada, tá? Que multiplica E elevado na menos T sobre tal, tá? Onde o tal ele vale R vezes C para circuitos capacitivos e o tal ele vale L sobre R, tá? Para circuitos indutivos, tá? Então, para eu resolver qualquer circuito de primeira ordem, eu tenho que obter a condição inicial, a resposta forçada e a constante de tempo, tá? São três, digamos, pontos aí, né, que eu tenho que obter para eu chegar nessa minha resposta completa. E agora eu tenho que interpretar, tá, em função do que é dado no exercício. Tá? Esse exercício aqui ele é um pouco diferente, porque olha só, ele está dando como condição inicial a corrente nesse resistor. Tá? Então eu tenho que essa corrente aqui, ela vale 1 ampere em T igual a 0. Tá? Só que qual é a condição inicial que eu preciso? Eu preciso da tensão no meu capacitor em T igual a 0. Né? Então, como é que eu vou obter a tensão no capacitor? Tá? Eu sei que o meu capacitor ele é um circuito aberto, tá? Nesse momento, e eu tenho aqui ó, o meu VC de 0. Tá?
Então eu tenho aqueles dois resistores ali em paralelo, né? 10 com 15, já vou associar os dois aqui, tá? Porque eu tenho o paralelo de 10 com 15, dá 150 dividido por 25, dá um resistor de 6 ohms, né? 6 ohms, e aqui eu tenho esse outro resistor de 2 ohms. Tá? Então eu vou ter uma queda aqui de 6 volts, né? E uma queda aqui de 2 volts, certo? E aqui ali eu vou ter aquele outro resistor, também não me importa agora, para esse ponto, né? Porque olha só, eu sei que a tensão no capacitor em T igual a zero é a soma das tensões dos dois resistores, tá? Então eu sei que a minha condição inicial é de 8 volts, tá? Agora, para eu obter a tensão... Oi, pode perguntar. Talvez sem querer, foi mal. Ah, tá, não tem problema. Pessoal, então assim, ó, em T igual ao infinito, eu tenho que determinar a tensão no capacitor, que é a resposta forçada da tensão no capacitor. Tá? O que determina a minha resposta forçada, pessoal? O que determina ela são principalmente as fontes independentes que eu tenho conectadas em T maior do que zero. Tá? Então, nesse circuito aqui, pessoal, vocês podem ver que eu não tenho nenhuma fonte independente conectada no circuito para T maior do que zero. Tá? Então, o que vai acontecer com a tensão desse capacitor? Ele vai começar a se descarregar nesses resistores, tá? Até o momento em que ela vai zerar, certo? Sempre que eu tiver um circuito que não tem fontes independentes conectadas em T maior do que zero, a resposta forçada vai ser zero, tá, pessoal? Então, eu não preciso nem redesenhar o circuito ali, eu sei que a tensão, o VC de infinito, ele é zero, tá? E agora, eu preciso, para T maior do que zero, calcular qual é a resistência vista dos terminais do capacitor. Tá? Vocês podem ver aqui por esse circuito mesmo, que ele vai ser o mesmo, né, para T maior do que zero, que dos terminais do capacitor eu tenho uma resistência equivalente, que é 8 em paralelo com 24. Né? Se alguém não consegue enxergar isso aí, me pergunta, tá, pessoal? Que dá como resultado aqui um resistor equivalente de 6 ohms, certo? Logo, o meu tal, que é R vezes C, ele é igual a 6 dividido por 18, né? Porque o capacitor é 1 sobre 18. Isso aqui dá 1/3. Tá? O tal sempre é dado em segundos. Então, de posse desses três valores, né, eu consigo obter a tensão do meu capacitor em função do tempo, que é a resposta completa, né, que é o meu VC de infinito, que é zero, né, então eu tenho lá na equação de cima zero, mais a condição inicial, que é 8, menos zero, e na menos t sobre tal. Então, 8e na menos 3t. Certo? Essa aqui, então, é a resposta completa da tensão no meu capacitor. Tá? Logo, aquele VDT, que está sendo pedido ali no exercício, né, que é a tensão no resistor de 24 ohms, ele está em paralelo com o meu capacitor. Logo, aquele VDT é igual ao VCDT. Tá? Que é 8e na menos 3t. E o IDT é o VCDT, né, a tensão do capacitor, dividido pelaquela resistência, né, ali que eu tenho para a esquerda do capacitor, que dá um resistor ali de 8 ohms. Né? Então é VCDT dividido por 8. Né? Então é 8 sobre 8, então isso aqui fica E na menos 3t.
amperes, né? Essa aqui é a corrente e essa aqui é a tensão que está sendo pedida ali no exercício de vocês. Tá, pessoal? Mas vocês podem ver que basta calcular esses 3 pontos, né? Condição inicial, final e a constante de tempo, para obter a resposta completa da tensão no capacitor. Tá? E do valor da tensão no capacitor, da resposta completa, é que eu obtenho, então, as variáveis que estão sendo pedidas no exercício. Professor, Oi. Por que 8 paralelo 24? 8 paralelo com 24. Tá. Então, vocês têm que analisar do circuito que foi dado aqui para vocês, né? Imagina o seguinte, ó, eu vou pegar esse circuito aqui, tá? E vou redesenhar ele, vou botar o capacitor bem para a direita, tá? Então, eu vou botar ele aqui para a direita. Na verdade, eu troco ele com o resistor de 24 ohms, tá? Posso trocar porque os dois estão em paralelo, né? Tanto faz, um está na direita e o outro na esquerda, tá? Então, eu teria isso aqui, 1 sobre 18. Aqui eu tenho 24 ohms. E aqui eu teria 8 ohms. Né? Que é aquele 15 em paralelo com 10 fica 6, em série com 2 fica 8. Tá? Aqui tu consegue enxergar, Bruno, que a resistência vista dos terminais do capacitor é 8 em paralelo com 24? Sim, agora entendi. Eu estava olhando como se fosse o circuito aberto ali. Isso, é que tem que ter cuidado, pessoal, porque assim, ó, essa questão de considerar o capacitor um circuito aberto, tá? Isso aí eu faço para calcular a minha condição inicial, tá? Mas eu tenho 3 pontos aqui a serem considerados, que é a condição inicial, o x de 0, a resposta forçada, né, que é o x de infinito, que também é um circuito aberto, capacitor, mas para eu calcular a constante de tempo, o tal, tá, eu preciso ter o capacitor no meu circuito, tá, porque o tal é R vezes C, certo? Então eu preciso saber qual é a resistência que está conectada nos terminais do capacitor para eu saber qual é a constante de tempo dele. Tá? Então são 3 informações que eu obtenho do circuito desenhado de forma diferente. Tá certo? Certo. Tá. Qualquer dúvida podem ir perguntando, tá, pessoal? Eu vou para um próximo aqui, tá? Vamos escolher aqui um outro para vocês. Por exemplo, aqui, esse 5. Tá? Aqui muda um pouco porque eu tenho fonte dependente. Tá? Esse aqui é aqueles que vocês gostam de resolver, né? Então aqui, ó, pessoal, novamente, né? Eu quero saber aqui a tensão do capacitor, né? Para T maior do que 0. Então, eu sei que a tensão, aquele meu VDT ali, vou colocar aqui assim, o VDT vai ser o V de infinito mais o V de 0 menos o V de infinito, que multiplica N menos T sobre tal. Tá? É dessa equação que eu parto sempre. Então, para T menor do que 0, com o capacitor em regime estável, eu vou obter o meu V de 0. Tá? É sempre o primeiro ponto que eu obtenho. Então, vocês podem verificar ali, né, que aquela chave estaria conectada na esquerda para T menor do que 0. Então, eu fico com esse circuito aqui, ó. E o meu capacitor seria um circuito aberto. Aqui estaria o meu V de 0.
Aqui eu tenho 15 ohms e aqui eu tenho 10 ohms. 10 ohms. Tá? Então eu tenho 25 ohms aqui, dá uma corrente de 1 ampere, daqui eu tiro que o meu VD0 vale 10 volts. Tá, pessoal? Segundo ponto, eu vou analisar em T igual a infinito. Tá? Esse circuito aqui, pessoal, em T igual a infinito, qual é o valor da tensão no capacitor? O mesmo. O mesmo, 10 volts também? Algum outro valor aí, pessoal? Vai mudar o... Seria 0? Júlia disse 0. 0. Porque não tem uma fonte independente. Isso, pessoal, isso mesmo. Tem que olhar para o circuito. Eu só tenho fonte dependente conectada no circuito para ter maior do que 0. Tá? Ou seja, não tenho nenhuma fonte independente. Certo? Ou seja, o meu V de infinito vai ser 0. Esse capacitor vai se descarregar. Tá? Eu só vou ter resposta forçada se eu tiver fonte independente conectada no meu circuito em T maior do que 0. Certo? Então aqui eu já obtive 2 dos valores dos 3 que eu preciso. Tá? O outro é o meu tal. Certo? O tal eu sei que é o R equivalente, né, vezes a capacitância. Tá? Então, nesse circuito aqui, né, pessoal, eu vou redesenhar ele aqui, eu tenho o capacitor, e para eu determinar a resistência, eu posso desabilitar as fontes independentes, tá? Mas as dependentes não. Tá? Então, eu mantenho aqui aquela fonte de 3/8 ali, de 3 sobre 8 vezes V1, né, uma fonte de corrente dependente. Aqui eu tenho 8 ohms. E aqui 2 ohms, que é onde está o meu V1. Tá, pessoal? Então, aqui eu vou cair naquele caso em que, se eu tenho uma fonte dependente no meu circuito, como que eu vou saber qual é o valor dessa resistência? Eu vou aplicar aqui no lugar do capacitor, eu vou aplicar uma fonte conhecida, certo? E, digamos, dessa fonte conhecida, eu consigo obter a resistência desse circuito. Tá? Dei uma travada aqui que eu estou pensando o valor que eu vou colocar aqui. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, uma corrente, vou colocar um valor de corrente de 4 amperes. Tá? Ah, mas como é que eu vou saber qual valor colocar? Não interessa, tá, pessoal? Porque o valor aqui que vocês colocarem de tensão, eu só tenho que calcular esse V0 aqui, certo? E a resistência equivalente é a tensão, né, V0, dividido por 4. Tá? Ah, se eu colocasse 1 ampere, professor, daí seria V0 dividido por 1. Tá? Se eu colocasse 100 amperes, seria V0 dividido por 100. Tá? Isso aqui é lei de Ohm puro. Tá? Eu apliquei uma corrente e vai ter uma queda de tensão. Então, da queda de tensão que resultou da corrente que eu apliquei, vai dar a resistência equivalente daquele circuito. Tá? Mas por que eu coloquei 4 amperes? Porque daí o meu V1 aqui vai dar 8 volts. Né? O 4 amperes vai circular pelo resistor de 2 ohms, que dá 8 volts. Então, essa corrente aqui, que chega nesse ponto, é 3 amperes, né? Porque é 3/8. 3/8 vezes 8, fica 3. Então, se eu tenho 4 amperes aqui, né? Então, isso significa que eu tenho 1 ampere aqui. Né? 3 mais 1 vai dar 4. Logo, eu tenho uma queda nesse resistor aqui de 8 volts. Certo?
Então, aqui eu já consigo calcular o meu V0. Menos V0, mais 8, mais 8 é igual a 0. Tá? Logo, o meu V0 é 16 volts. Certo? Então, o meu R equivalente é 16 dividido por 4, que vai dar 4 ohms. Certo? Então, agora eu já tenho tudo que eu preciso para determinar a minha resposta completa da tensão do capacitor. Tá? Vai ser o VD infinito, que é 0, né? Então fica só aqui a condição inicial, 10. Deixa eu só calcular o tal aqui, né? O tal é R vezes C, que é 4 vezes 1/8, né? Que dá 1/2, meio segundo. Então 10E na menos T sobre tal. T sobre tal é 2, né? 2T. Então 10E na menos 2T volts. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí? Não entender? Eu tenho só uma dúvida, professor. Ali na questão que o senhor usou aquela fonte de corrente, poderia ser uma fonte de tensão ou deveria ser uma fonte de corrente ali? Veremos, tá? Isso aqui eu sempre disse para vocês que tanto faz, tá? Mas a questão é que se eu coloco uma fonte decorrente, eu consigo descobrir direto o meu V1, né? Porque eu sei que o V1 essa corrente que eu colocar é a mesma que vai estar circulando no resistor de 2 ohms, tá? Mas vamos supor que eu vou colocar uma fonte de, digamos, 1 volt, tá? O normal é colocar uma fonte de tensão de 1 volt, né? Não tem problema, tá? Vai dar a mesma coisa. Vamos ver aqui como é que ficaria isso. Eu tenho 2 ohms. Aqui estaria o meu V1. Aqui é 3/8 de V1. E aqui é 8 ohms. Tá? E agora eu precisaria descobrir essa corrente I0, né? Se eu aplico tensão, eu tenho que calcular a corrente que sai da fonte de tensão. Se eu aplico corrente, eu tenho que calcular a tensão dos terminais da fonte de tensão. Tá? Nesse caso aqui, o meu R equivalente seria igual à tensão que eu apliquei, que é 1 volt, né? Dividido pelo I0, que é a corrente que eu preciso calcular. Tá? Então, agora, para calcular o meu I0, deixa eu ver como é que a gente faria aqui, mas acho que dá para fazer por malha, tá? Vamos supor aqui que eu coloco uma corrente I1 e aqui uma corrente I2, tá? Esquecer o I0 por enquanto ali. Eu tenho que fazer uma super malha, né? Porque eu tenho aquela fonte de corrente ali no meio das duas malhas. Então eu tenho menos 1, mais 8 e 2, mais 2 e 1, né? Igual a 0. Então eu tenho 2 e 1 mais 8 e 2, que é igual a 0. E ali da fonte decorrente eu tenho que a fonte decorrente, que vale 3/8 de V1, ela é igual a I1 menos I2, né? E o meu V1, ele vale 2 vezes o I1, né? Então, se eu substituir ali no lugar do V1, eu tenho 6 I1, né? E o 8 eu posso passar multiplicando para o outro lado, né? Isso aqui fica igual a 8 I1 menos 8 I2, né? Então eu tenho
Vou passar aqui para a esquerda, eu tenho menos 2 e 1, mais 8 e 2 igual a 0. Tá? Me ajudem aí se eu errar alguma coisa. Tá? Eu acho que eu errei. 2 e 1 mais 8 e 2 igual a 1. A primeira equação aí. Ah, tá certo. 2 e 1 mais 8 e 2 igual a 1. Tá, então agora eu posso simplesmente somar aqui as duas expressões, né? Porque eu tenho menos 2 e 1 mais 2 e 1 mais 8 e 2 igual a 0. Então eu tenho aqui 16 e 2 é igual a 1, né? Logo meu I2 é igual a 1 sobre 16. Então eu tenho que o meu I1 é 4 vezes I2, né? Então I1 é igual a... Daqui eu posso tirar o I1, né? 2 e 1 igual a 8 e 2, e 1 igual a 4 vezes 2. Então isso aqui fica 1/4. Né? E o meu I0, agora eu posso ver ali ó, que o I0 é igual a I1, né? Então minha resistência equivalente é 1 dividido por 1/4, tá? Que vai dar igual a 4 ohms. Né? Ou seja, mesmo resultado. Tá? Só que eu, digamos, já parti para aquela fonte decorrente ali porque eu sabia que ia ser mais, digamos, mais simples de calcular, né? Mas nada impede, não é errado colocar uma fonte de tensão também. Certo? Não lembro agora quem é que tinha perguntado, se era o Ramon. Isso, professor. Eu só tenho uma outra pergunta, não sei se eu posso fazer. Pode sim. Ali no início, professor, para o tempo menor que 0, o V1 0, ele é 0? Porque ele não vai existir, né, no caso. O V1? Aqui nesse... aqui eu não tenho nada conectado na direita, né, para t menor do que 0. A chave, aquela ali, né, ela vai estar fechada para a esquerda para t menor do que 0. Então ela vai estar aberta para a direita aqui, né, logo o V1 ali seria 0 mesmo. Certo, certo. Tá, pessoal, vamos ver aqui agora um outro para a gente resolver. Professor, pode fazer o número 7? 7, deixa eu ver. Tenho uma dúvida no encontrar resistência equivalente nele. Tá, esse 7 aqui, ele, digamos, precisa de uma certa interpretação na topologia do circuito. Vamos lá. Esse aqui, né? Então, pessoal, eu quero saber essa tensão, tá? Essa tensão nesses pontos aqui, ó, que tá indicada mais aqui e o menos aqui, para t maior do que 0, ou seja, quando aquela chave abriu, tá? Então, só que eu tenho 2 capacitores aqui, tá? Só que quando essa chave abre, pessoal, eu fico com 2 circuitos de primeira ordem, tá? Porque quando ela abrir, eu vou ter o capacitor ali que está desenhado na horizontal descarregando no resistor que está na horizontal, e o que está na vertical descarrega no outro resistor que está na vertical. Tá? Eles formam 2 malhas independentes. Tá? Só que aqui eu vou analisar para t menor do que 0. Tá? Quando aquela chave estiver fechada é quando eu vou obter a condição inicial de cada um desses capacitores. Certo? Então eu tenho ali 50 volts.
Aqui eu tenho 50 ohms. Aqui eu tenho 20 ohms. E aqui seria, vamos chamar isso aqui de V1, D0, tá? E aqui eu tenho aquele de 30 ohms. E aqui estaria o outro capacitor, né? Aqui seria o meu V2 D0, tá? Então a tensão no resistor de 20 ohms seria a condição inicial do capacitor de 1/10 de milifarad, e a tensão no resistor de 30 ohms é a condição inicial do resistor de 1/30 de milifarad, tá? Então meu V1 D0 menos, ele é igual, isso aqui dá 10 volts, né? Isso aqui fica uma corrente de meio ampere nessa malha aí. Então eu tenho 10 volts nesse capacitor, e o outro capacitor seria 15 volts. Tá? Essa aqui é a condição inicial de cada um dos capacitores. Tá? Para T maior do que zero, bom, só terminar a análise e fazer a análise do mesmo padrão que a gente tem feito. Em T igual a infinito. Tá? Em T igual a infinito, quanto é que fica a tensão nos capacitores, pessoal? 0. 0, né? Eu não tenho fonte independente conectada no circuito para T maior do que 0. Logo, as respostas forçadas vão ser 0. Certo? E aqui eu tenho duas constantes de tempo diferentes, né? Para esse caso aqui, ó, eu vou ter aqui vamos chamar de tal 1, é R vezes C, né? Então é 20 vezes 1/10 de milifarad, né? Isso aqui dá 2 milissegundos, né? E esses dois esse capacitor em paralelo com o resistor aqui, eu tenho uma segunda constante de tempo, um tal 2, que é 30 vezes 1/30 de milifarad, né? Que isso aqui fica então 1 milissegundo, certo? Então eu vou determinar aqui o V1 dt, certo? A tensão no capacitor de 1/10 de milifarad é a condição inicial, 10 ena menos t sobre tal, né? O t sobre tal seria esse tal 1 aqui, né? 1 sobre 2 milissegundos é 500. Então, 10 ena 500t, e o meu V2 dt, que é a tensão no capacitor de 1/30 de milifarad, é a condição inicial, que é 15 volts, ena menos t sobre tal, onde o tal agora é esse tal 2, né? Então é menos 1000t. Tá? Então aqui eu sei a tensão de cada um dos capacitores. Agora, para eu obter aquele V dt que está sendo pedido, eu faço a malha. Tá? Vocês podem ver que a malha ali eu tenho menos V dt mais o meu V1 dt, né, mais o meu V2 dt igual a 0. Certo? Então o meu V dt ele vai ser igual ao V1 dt, que é 10 ena menos 500t, mais 15 ena menos 1000t. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí? Ô, professor, eu ainda estou em dúvida na cálculo da resistência ali equivalente. Por que um capacitor ali, o de 10 microfarad, só enxerga o resistor de 20 e o outro capacitor só enxerga o resistor de 30?
Porque para t maior do que 0, tu vai ter isso aqui, ó. Se eu redesenhar aquele circuito para t maior do que 0, tá? Tu vai ter isso daqui, ó. Vou fazer aqui em outra cor. Vou fazer de verde. Eu tenho o capacitor ali de 1/10 de milifarad. Em paralelo com 20 ohms. Tá? E daí eu tenho aqui o outro capacitor, ó, de 1/30 milifarad, que vai estar em paralelo com 30 ohms. Tá? E esse aqui é o circuito para t maior do que 0. Certo? Porque aquela chave abriu, né, a chave que tinha ali no circuito ali em t igual a 0, ela abriu, e eu fico com isso aqui para t maior do que 0. Então tu pode ver que são como se fossem dois circuitos, um independente do outro, tá? Porque eles só têm um ponto em comum. E isso aí não tem como um interferir no outro, tá? Porque eles não estão nem em série em paralelo, eu não consigo nem fazer nenhum tipo de associação. Isso. E se tu for pensar o que vai acontecer com a tensão... Ó, imagina o que vai acontecer com a tensão do capacitor ali de cima, né? Esse capacitor vai se descarregar sobre o resistor de 20 ohms, né? Tu sabe, por exemplo, né, que se... digamos, vamos botar aqui em vermelho, ó, ele está carregado com uma tensão assim, ó, mais, menos, né? Daí o que vai acontecer? Ele vai ter corrente circulando por aqui, né? E com isso ele vai se descarregando, né? Então ele não tem nenhum elétronzinho que vai pular lá para a malha de baixo, entende? Eles estão fechados nessa malha de cima. E da mesma forma, o capacitor de cima, né, se ele está carregado aqui, mais menos, a carga dele ele vai se descarregar por essa malha aqui, ó. Tá, mas se eles só compartilham um ponto em comum ali, é como aqueles circuitos, lembra que a gente resolvia lá na primeira parte da matéria, que tu tinha uma fonte aqui, um resistor, coisa e tal, aqui tu tinha um I0, e daí tu tinha lá uma fonte dependente lá, de 13, 0, que tinha sei lá, uma outra parte do circuito para cá, né? Uma malha aqui não interferia na outra, né? Pela malha da esquerda aqui a gente achava o I0, e depois o valor de I0 a gente fazia descarregar lá daquele lado, né? Mas eu não tinha corrente fugindo por aqui e indo para lá. Não tem como, né? Eu preciso ter o caminho de ida e o caminho de volta dos elétrons. Agora eu compreendi. Beleza. Pessoal, vou fazer mais um aqui, tá? Vou pegar aqui esse... acho que o exercício 9 aqui. Tá, eu acho que ele é interessante porque ele faz a gente interpretar o circuito, digamos, depois de obter a resposta completa, eu tenho que interpretar ainda o circuito para achar a variável que está sendo pedida, tá? Então esse circuito aqui, ó, ele está me pedindo a tensão sobre o indutor, tá? E a corrente naquele resistor, tá? Então o que está me pedindo aqui não é nem a corrente no indutor, né, que é a minha variável de interesse. Mas lembrem que eu sempre tenho que começar pela corrente no indutor no tempo, né? Que vai ser igual ao IL de infinito, né? Mais o IL de 0
menos o IL de infinito, tá? N menos T sobre tal, né? Lembrando que para o caso do indutor, né, o tal ele vale L dividido por R. Tá? Então, sempre começo ali para T menor do que zero, né, para calcular a corrente inicial, né, do meu indutor. Então, se eu for redesenhar esse circuito para T menor do que zero, aquela chave vai estar fechada, né? Então eu vou ter aqui um resistor de 5 ohms. Aqui está o indutor é um curto, né? Então aqui estaria o meu IL de zero, tá? Sobre o indutor. Vocês podem ver que eu já coloquei a corrente para baixo, porque aquela tensão ali está no terminal de cima, né? Então a corrente sempre tem que estar entrando pelo terminal positivo de tensão. Aqui eu tenho 12 ohms. (20 ohms por aqui. Opa. Tá, esse aqui é o meu circuito para T menor do que zero com o meu indutor totalmente carregado, né? Que ele totalmente carregado, ele seria um curto, tá? Então, deixa eu ver como é que eu vou calcular esse meu IL de zero aqui, que fica mais fácil. Eu posso fazer o paralelo dessas três resistências aí, né? Que é 1 sobre 5, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 20, somar tudo e fazer o inverso, né? Que é, lembre que para 3 ou mais resistências eu tenho que fazer a soma dos inversos e daí inverter o resultado. Então isso aqui fica um resistor de 3 ohms, tá? Com 2 ohms aqui dá um total de 5 ohms nesse circuito, logo eu tenho aqui 6 amperes, né? E o meu IL de zero eu posso fazer por divisão de corrente, né? Eu posso fazer 6 multiplicado pela 1 sobre 12, né? Pela condutância do resistor, dividido pela soma das outras condutâncias. Ou seja, 1 sobre 5, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 20. Né? Então eu tenho, isso aí fica 6 vezes 1 sobre 12, fica 0,5. Daí eu faço aqui 5 sobre 12 sobre 20, 1 sobre, soma tudo. E ver como fica, divido isso, 1,5. Tá? Acho que é isso. 1,5 amperes, então, é a condição inicial da corrente no meu indutor. Tá? Em T igual a infinito, pessoal, qual é o IL de infinito nesse circuito? Zero. Zero, né? Não tenho nenhuma fonte independente conectada no circuito para ter maior do que zero. Logo, o IL de infinito é zero. Tá? Agora, pessoal, para eu fazer a resistência vista dos terminais do meu indutor, eu tenho que redesenhar esse circuito. Eu vou puxar o indutor em série com o resistor de 12 ohms para a esquerda, para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá? Então eu vou fazer aqui, para T maior do que zero, eu vou puxar o indutor aqui para a esquerda. Tá, aqui eu tenho 12 ohms e ele tem 4 Henry. Daí aquele resistor de 5 ohms eu coloco aqui.
tanto faz, né, porque eles estão em paralelo, e aqui fica o resistor de 20 ohms. Tá, pessoal? Muitas vezes eu vejo erro na resolução de exercícios por o pessoal não conseguir enxergar aqui qual é a resistência vista dos terminais do indutor. Tá? Vocês podem ver aqui que eu tenho 5 em paralelo com 20, né? E isso aqui estaria em série com 12 ohms. Tá? Então a resistência equivalente é os 12 ohms ali, mais 5 em paralelo com 20. Né? Dá 4 esse valor aí, professor. Tem um colega querendo falar, eu acho que deixou a mão levantada. Ah, desculpa, eu não estou olhando ali o Jitsi. Pode perguntar. Era eu ia perguntar ali do IL de 0 menos, eu não tinha entendido como que foi achado aquele valor. Ah, certo. É que eu já pulei meio rápido, Matheus, porque isso aqui é a matéria lá do começo da disciplina, né, que é divisão de corrente. Tá? Os 6 amperes, tu entendeu como eu calculei? Sim, esse sim. Tá, e daí para eu fazer a divisão de corrente, eu tenho 3 resistores em paralelo, tá? Então, o IL de 0, ele é igual à corrente que está entrando nesse paralelo, né, de 3 resistências, que é 6, vezes a condutância do resistor que eu quero calcular. A condutância é 1 sobre a resistência, né? Então, vamos chamar isso aqui de G, sei lá, G1, tá? Dividido pela soma das condutâncias, que é G1 mais G2 mais G3. Tá? Isso aqui é uma equação lá da primeira parte da matéria de divisão de corrente. Tá ok, professor, agora entendi. Valeu. Tá, Matheus. Olha só, eu tinha aqui essa resistência, né, desses 3 resistores, eu sei que ela vale 3 ohms, né? Até aqui, ok. Sim. Tá? Quer dizer que essa corrente de 6 amperes está passando por 3 ohms, né? Logo, eu tenho uma queda mais menos 18 volts. Confere? Sim. Então o meu IL de 0, eu posso fazer 18, né, que é a tensão sobre o resistor dividido por 12, né, que dá 1,5 amperes também. Tá ok, professor, entendi. Muito obrigado. Tá? Qualquer dúvida, pode fazer malhas, pode fazer nós, pode fazer o que tu quiser aí para resolver. Tá? Eu só fui do jeito que eu achava mais fácil. Voltando aqui então, pessoal, chegamos aqui nessa resistência equivalente de 16 ohms, né? Logo, o meu tal, ele é igual a L, que é 4, né? Sobre R, que é 16. Né? Isso aqui dá 1/4. Tá? Então, daqui, pessoal, eu tiro o meu IL dt. Tá? Lembrem que eu sempre tenho que calcular primeiro a variável de interesse, corrente no indutor ou tensão no capacitor. Como o meu IL de infinito é 0, eu tenho que o IL dt é 1,5, que é a condição inicial, e na menos t sobre tal. T sobre tal é menos 4, né? E na menos 4t. Certo? Isso aqui, então, é a corrente que representa a corrente do meu indutor, né, para T maior do que 0. Tá? Só que o que está sendo pedido no meu exercício não é isso. Né? Ele está pedindo a tensão no indutor e a corrente lá no resistor. Né? Vou colocar aqui que vocês enxergam aqui que está sendo pedido. Certo?
Então, eu vou começar aqui calculando a tensão no indutor. Tá? Como é que eu obtenho a tensão no indutor? É L vezes a derivada da corrente. Certo? Então, eu fico com 4 vezes a derivada da corrente, fica menos 4, né? Vezes 1,5 e na menos 4t. Certo? Então, eu tenho aqui 4 vezes 1,5 dá 6, 6 vezes 4, 24. Então, isso aqui dá menos 24 e na menos 4t. Tá? Essa aqui é a tensão no meu indutor. Tá, pessoal? Só peguei o valor da corrente no indutor e coloquei na equação da tensão. Certo? Agora, eu quero saber a corrente naquele resistor de 20 ohms. Tá? Que é essa corrente aqui, ó. Então, como é que eu vou obter, pessoal? Eu sei a corrente aqui, né? Aqui pelo indutor, o ILDT, certo? Aqui agora eu posso, sei lá, fazer o paralelo das duas resistências de 20 ohms com 5 ohms. Tá? Olha só, eu posso redesenhar esse circuito aqui, ó. Juntando aquelas duas resistências que estão em paralelo, né? D20 com 5, que fica 4 ohms. Com isso, pessoal, eu vou conseguir obter a tensão sobre aquele resistor, tá? Mas não a corrente, porque uma vez que eu fiz o paralelo da D20 com 5, eu já perdi a informação daquele I que está sendo pedido ali no exercício, né? Então, aqui ficaria 12 ohms. E aqui está o meu ILDT, né? Logo, a tensão seria mais menos 4 ILDT, né? E aquela corrente IDT que está sendo pedida ali seria menos essa tensão, né? Porque a corrente está entrando pelo terminal negativo. Então, menos 4 ILDT dividido pela resistência, né, que é 20. Tá? Então seria, deixa eu ver, 4 por 20 fica 1 sobre 5, menos com menos fica mais, então isso aqui fica 24 sobre 5 e na menos 4t, seria isso? Ver. Ou não, tem alguma coisa estranha. Deixa eu ver aqui. Outra possibilidade que a gente tem, vamos deixar esse aqui de lado por enquanto. Eu vou redesenhar o circuito ali. Deixa eu ver aqui, 5 ohms. Aqui eu tenho indutor, esse resistor aqui. Professor, como ele está pedindo aquele I apontando para baixo ali, não teria de ser o inverso? A diferença de potencial? Eu calculei aqui mais, menos, né? Daí por isso que eu coloquei esse menos aqui, né? Porque daí eu represento o inverso. Ah, beleza.
Tá, mas eu tenho assim, ó, eu tenho aqui o meu VLDT, certo? E aqui eu tenho uma tensão que é 12 vezes o ILDT, né? Ou seja, a corrente do indutor tem uma queda aqui nesse resistor, né? 12 vezes o I, e a tensão do indutor eu tinha calculado ali, já que é o meu VL, né? Então, eu sei qual é a tensão aqui, ó, a tensão que está causando aquela corrente IDT, né? Que é o VL mais 12 vezes IL. Então, eu sei que o IDT seria o VLDT, que é menos 24E na menos 4T, mais 12 vezes o ILDT, que é 1,5 E na menos 4T. Tudo isso aqui dividido por 20. Né? Isso aqui fica menos 24... Fica menos 6 sobre 20, né? Que é menos 0,3 E na menos 4T. Deixa eu ver se bate isso aqui. Bateu com a resposta aqui. Menos 0,3 E na menos 4T. Aqui eu acho que eu descobri o que deu de problema aqui. Isso aqui é 4ILDT. Tinha feito 4 vezes o VLDT. 4 vezes ILDT é 6E na menos 4T, né? 4 vezes 1,5. Daí o IDT ali seria o menos 6E na menos 4T dividido pelo 20, né? Que é o menos 0,3 E na menos 4T. Tá, agora fechou pelos as duas formas aí. Era isso aí mesmo. Tá, pessoal? Então, a ideia aqui, né, era mostrar para vocês que a resolução de um circuito de primeira ordem, né, ele é um ponto, digamos, muitas vezes inicial de se obter a resposta que está sendo pedida no exercício, né? Porque aqui eu tenho que calcular a corrente no indutor no tempo para depois determinar a tensão no indutor, né? Para depois ainda determinar outras correntes em outros pontos do circuito. Tá? Então não basta saber calcular só as variáveis de interesse, né? A gente tem que saber interpretar para achar o que está sendo pedido no exercício. Tá, pessoal? Mas aqui então eu deixei alguns exercícios resolvidos para vocês, né? Para vocês usarem aí como base para, digamos, resolver outros, né? Dessa lista aí, para conseguirem entender bem essa parte da matéria. Tá, pessoal? Então, obrigado aí pela atenção de todos.